6 de março de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arredou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou a tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram-a e mataram um, e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles se trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Segundo São João Crisóstomo, depois da primeira palavra acrescentou outra, para dar-lhes a conhecer que sua acusação é matar e indigna de perdão. Por isso lhe disse: houve outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Segundo Pseudo Crisóstomo, ele é chamado homem pelo nome e não pela natureza, por semelhança, e não em verdade. Sabendo o filho que por se chamar o homem humano havia de ser blasfemado como mero homem, também chamou seu pai, o Deus invisível, de homem, ele que é por natureza Senhor dos anjos e dos homens, por benevolência Pai. Segundo Orígenes, ou porque o Senhor, que havia estado com os israelitas na forma de nuvem durante o dia e de coluna de fogo durante a noite, mas diante já não lhes aparecia desta forma. O povo judeu se chama, pois, vinha, segundo Isaías. A ameaça do pai de família é feita contra esta vinha. No Evangelho, todavia, não se inculpa esta vinha, mas seus colonos. Mas talvez no Evangelho a vinha seja o reino de Deus, isto é, a doutrina que se encontra nas Sagradas Escrituras, e o fruto desta vinha é a vida irrepreensível dos homens, segundo as Sagradas Escrituras. A cerca foi posta na vinha para que os frutos que ela possui, escondidos, não sejam vistos pelos que estão fora. A profundidade da palavra divina é o esforço como frutos, e a torre dedicada é a palavra que procede do próprio Deus e das distribuições de Cristo. Ele entregou esta vinha a colonos, isto é, aos que viveram antes de nós, tanto sacerdotes como seculares, e foi-se para longe de sua estância, para dar aos colonos ocasião de trabalhar. Aproxima-se, no entanto, do tempo dos frutos, tanto em relação a cada indivíduo, quanto em relação a todos os povos. O primeiro tempo da vida se parece com a infância, e então a vinha não apresenta nada, tendo unicamente em si muita força vital. Quando começa a poder falar, é o tempo da geração.
Tanto quanto progride a alma de uma criança, progride também a vinha, isto é, a palavra de Deus. E depois de ter crescido, a vinha produz o fruto maduro da caridade, da alegria, da paz e de outras coisas semelhantes, mas também para o povo que recebeu a lei por meio de Moisés, aproxima-se, enfim, o tempo de dar frutos. Por isso se segue, estando próxima a estação dos frutos, enviou seus servos aos vinheiros para receberem os frutos de sua vinha. Segundo o Rábano Naur, por isso disse tempo dos frutos e não da colheita, porque nenhum é o fruto do povo desobediente. São João Crisóstomo chama de servos profetas que oferecem os frutos do povo, e como sacerdote do Senhor, dão mostras de obediência por meio das obras. Estes, portanto, não só foram maus por não darem frutos, mas também revoltando-se contra aqueles que vieram e encheram suas mãos de sangue. Por isso segue. Mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e o outro apedrejaram. Segundo Pseudo Crisóstomo, a misericórdia do Senhor aumentava conforme crescia a malícia. E à medida que aumentava a misericórdia divina, crescia a malícia dos judeus. E assim, pelajavam a maldade humana contra a clemência de Deus. Por isso se segue. Enviou novamente outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram os mesmos. Segundo São João Crisóstomo, e por que não enviou imediatamente para que ocupassem a si mesmos? Porque aquilo que tinha feito aos outros, renunciando à cólera, à ira, tivessem vergonha por conta do filho que vinha, aonde ter respeito a meu filho. Segundo Pseudo Crisóstomo, enviou este não como portador da sentença aos que estavam submetidos à pena, mas trazendo o favor da penitência. Enviou para corressem de vergonha, não para puni-los. Segundo Orígenes, ou aquilo que diz, aonde ter respeito a meu filho, parece que se cumpre com respeito àquele judeu, que, conhecendo Cristo, crê nele. Mas há aquela outra passagem que diz, porém os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo. Nessas palavras se cumpre a seguinte: alguns mesmos tendo visto Cristo e sabendo que era Filho de Deus, no entanto, o crucificaram. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e põem em nossos corações.